Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast, continuando no capítulo 19 de Apocalipse, mas aqui nós vamos ter um desfecho incrível, né? A partir do versículo 11. Você que está aí ligado, não deixe de compartilhar esse episódio, de comentar. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ó, é só fazer assim, ó, clique, tá bom? E também deixe seu comentário, não é não, Alfredo? É isso aí. Beleza? Alfredo, já estamos no capítulo 19, terminando daqui uns dias, né? Só falta aí 3, 20, 21, 22. Uau! Estamos acabando, né? É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo, então, ao nosso episódio do Parabolando Podcast. E, Alfredo, a bola é contigo, hein? Ok, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Vamos, então, continuando aqui no capítulo 19 do livro do Apocalipse, seguindo aqui, então, a cronologia do livro, né? E a cronologia da nossa história também, né? Então, no versículo 11, ele diz assim: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então, aqui está falando de Jesus Cristo. Sim. Aqui é a segunda volta de Jesus na Terra. Na Terra, ok. Ok? Então, quando se fala da volta de Jesus aqui na Terra... Que arrebatamento é uma coisa. É uma coisa, a volta de Jesus é outra. Coisa. Isso aqui não é o arrebatamento, isso aqui é a volta, a segunda volta de Cristo aqui na Terra. Então, João vê ele, né, e fala que ele se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E como João tinha visto lá no começo, que os olhos de Jesus eram como de fogo, né, aqui ele está vendo que vem para juízo mesmo, né, vem para julgar, como chama de fogo. E sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, ou seja, ele é rei, rei dos reis e senhor dos senhores. E ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E aí diz assim: estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo Divino. Uau. Então, João dá vários nomes aqui, e um deles é o nome pelo qual ele se chama é o Verbo Divino. Como João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Seu nome é Palavra de Deus. Palavra de Deus. Você vê que na primeira carta de João fala no começo do Evangelho, e na primeira carta também ele fala, aquele que vimos, aquele que nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, o Verbo Divino, o Verbo de Deus, Uau. Jesus Cristo, o Logos, né? Sim. E aí no versículo 14 ele diz assim: seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é essa turma, Alfredo? Agora, você veja que no episódio passado, Sim. Nós lemos que no versículo 8 diz assim, falando da noiva, diz: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Ok. Resplandecente e puro. O linho fino são as obras de justiça do santo. Ok, e agora estamos aqui de novo. Então você está vendo aqui? A Bíblia explica a própria Bíblia. Isso eu diria Calvino, né? A Bíblia que explica a própria Bíblia. Então ele diz: seguiam os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos com linho fino, branco e puro. Então, a igreja é vestida de linho, recebe o seu galardão, a noiva está preparada e volta com Jesus. Então, se essas pessoas estão voltando com Jesus montados em cavalos, elas não estavam aqui na terra. Sim. Foram tiradas antes, não é? Ok. Então, estão voltando com Jesus Cristo aqui. Todos nós, santos, igreja, voltaremos montados em cavalos brancos. Uau. Que coisa maravilhosa, né? Olha que imagem linda, né? Então, imagine essa volta. Jesus voltando, né? E fala aqui que estava vestido com um manto salpicado de sangue. Isso aí nós vamos ver lá no livro de Isaías, no capítulo 63 do livro de Isaías, fala-se a respeito disso. Isaías 63. 63. Diz assim:
Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas de escarlate? Então, essas regiões que serão julgadas ali, né? Quem é este vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Por que estão vermelhas as tuas vestes? Como trajes daqueles que pisam no lagar? Eu sozinho pisei no lagar dos povos. Ninguém ouve comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor, e derramei o seu sangue sobre a terra. Ok. Isso aqui está falando desse momento da vinda de Cristo, quando ele vem para pisar no lagar da ira de Deus, ou seja, ele vem para destruir. Por isso o seu manto estava salpicado de sangue. Ele faz uma analogia como quem pisa, que antigamente para se fazer vinho, as uvas eram pisadas com os pés. Sim, né? Exatamente. Então as pessoas tinham que levantar o manto para pisar, né? Uhum. Então aqui está salpicado de sangue, porque ele pisou e o sangue das uvas expirou, né? O sangue das nações. Então veja que será... Está escrito que na frente da sua boca será uma espada afiada com o qual ferirá as nações. As nações. Uhum. É isso que diz aqui no versículo 15, né? Sim. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Então, veja, essas visões que João tem, que da boca de Cristo sai uma espada afiada. Ele é o próprio verbo divino. O apóstolo Paulo, ele diz que a palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada de dois gumes, não é? Ele diz assim, quando vocês, quando ele diz sobre a armadura do cristão, ele fala, a espada do Espírito, revestido de toda a armadura de Deus, ele vai dando as peças da armadura, ele fala assim, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você abre a boca, então é como uma espada. Uhum. Então, assim como o verbo divino, a palavra de Deus, criou todo o mundo pela palavra, Jesus Cristo, ele criou o mundo pela palavra, por essa palavra que sai da boca dele, é onde ele vai matar toda essa multidão. Essa é a espada que sai da boca dele, né? Onde ele mata todas essas pessoas para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então veja, aqui nós vemos, da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações, ele as regerá com vara de ferro. Então veja, quem ele regerá? Porque aqui ele irá ferir as nações. Sim. Nações são todos aqueles que virão para guerrear contra Cristo. Ele fere e mata todos eles. Os que sobrarem daí, Cristo vai reger com cetro de ferro, ou seja, com toda a autoridade. E lembra que nós dissemos que, quando nós falávamos sobre o Império Romano, os impérios que vieram sobre a terra, no sonho de Nabucodonosor, quando ele vê as pernas de ferro, ele fala, isso aqui é o quarto império. Esse é o que vem depois, não é? Sim. Que será como o ferro que tudo pisa, esmiuça, esmaga, não é? Então, Roma era tido como o império de ferro, né? Que regeu com mão dura. Assim, Cristo regerá com cetro de ferro. O seu reino será um reino contra toda a injustiça, contra toda a maldade, pois com toda autoridade ele vai reinar, não é? Agora, em Zacarias, no capítulo 14, fala a respeito justamente desta batalha aqui. Nós vamos lá em Zacarias, no capítulo 14, nós vamos começar do versículo 1, onde ele diz assim, vem o dia do Senhor, no qual os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então veja, ele ferirá as nações que se ajuntarão ali em Jerusalém
contra o povo de Israel. Então, o próprio Deus vai juntar essas nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, antes da vinda de Cristo. Sim. Metade da cidade irá para o exílio, isso aqui é a grande tribulação, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aqui é onde Jesus volta e põe os pés ali no Monte das Oliveiras. É depois aqui dele vindo. Exatamente, aqui. Ele vem vindo sobre as nuvens, Sim. ele desce e ele põe os pés ali no Monte das Oliveiras. Agora olha só, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugisse do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Então virá o meu Deus, Jesus Cristo, e todos nós com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Olha que dia. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Uau. E aí nós vemos o nome que está aqui, ó. Versículo 16 e Apocalipse 19. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que ele está com uma coroa com vários diademas na cabeça, não é? Ele diz assim: então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Uau, é forte essa cena aqui, hein? Então você vê Esse comer aqui é chama tipo como um domínio, né? Seria isso, Alfredo? O que acontece aqui é o seguinte: nesta batalha que vai acontecer ali, sim, Jesus matará essa multidão. Olha que o sangue que vai ser derramado chegará no freio dos cavalos por uma distância muito grande. Então todas as pessoas irão morrer ali e não serão sepultadas. Sim. Quem vai comer a carne delas serão as aves. Por isso que eles chamaram, vem cá, né? Por isso que o anjo está de pé diante do sol. Grande banquete. E ele clamou para as aves que voam no céu: venham para cá e ajuntai-vos para o grande banquete, para vocês comer carne de poderosos, carne de reis que se levantaram contra Israel. É interessante que no livro de Ezequiel, lá no capítulo 39, vamos lá, Ezequiel capítulo 39, Ezequiel tem uma visão parecida, lá no versículo 17, onde ele diz assim: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda a parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos, e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. Então você vê aqui que Ezequiel já profetizava a respeito disso, dizendo que nesse dia dessa batalha, o que vai acontecer? Esse anjo dá a ordem, ele fala: vinde, aves do céu, porque agora, olha o tanto de gente que está morta. Né? Em uma das profecias, isso aqui é lá no final,
depois, mas essa vai ficar lá pro final, há uma outra parte em que diz que Israel passará 7 meses sepultando corpos daqueles que serão mortos depois do milênio. Então, nos próximos episódios, né? Nos próximos episódios vamos falar sobre isso. Nesta batalha aqui, eles morrem e não são sepultados. É porque do jeito que está aqui escrito, né? Então, isso te diz, né? Dizendo, né? Para comer de carnes de reis e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de homens livres e escravos, pequenos e grandes, todos que se levantaram. E continua, né? Ainda, né? E aí depois diz assim, no versículo 19: E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Isso aí, né? Mas esse exército já é vencedor, né? Já é vencedor. Então você veja, o que o endurecimento do coração do homem faz? Estão vendo o Cristo descer do céu, né? Montado num cavalo branco, com a multidão, e vão tentar guerrear contra ele. Porque aqui é o desespero total, porque eles estão contra Israel, né? Todos ajuntados ali no vale, para destruir de uma vez por todas, né? Nós vimos nos episódios passados que o exército do anticristo se junta ao exército do Oriente para destruir Israel. Sim. Então vem todas essas nações. E quando eles chegam ali que estão para destruir Israel, Jesus vem. Né? Como se diz, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Né? Jesus dizendo lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, né? Versículo 30 e seguintes, ele diz: então você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Quando eles veem isso, o que a gente faz agora? Qual que é a ideia? Vamos guerrear contra. Então, mais uma vez. Todas as armas apontadas contra o Cristo e contra nós que estamos vindo com ele. Não é? Mas aí ele mata todas essas pessoas só com uma palavra. Pá! Mata ali, todos eles são destruídos e pisa o lagar da ira de Deus, né? O sangue deles é derramado, são cortados ao meio ali, né? E então aí vem as aves do céu, e aí que vem as aves, esses homens todos, será uma cena muito terrível, né? Para quem estiver ali naquele momento. Para quem já viu, hoje as pessoas na atualidade praticamente não veem isso mais, né? No caso, no passado, né, quando morria um animal, eu me lembro que uma vez a gente tinha um animal na fazenda, isso faz o quê? 60 anos atrás, tá? Os animais morriam e os urubus, né? Já ficavam rodeando, né? Você olhava assim de longe, assim, ó, você via os urubus assim rodeando, você falava, ali tem um animal morto. Um animal morto. Você vê? Agora, você imagina quantas aves virão ali para comer isso, né? Irão se fartar ali da carne desse povo que vai ser morto ali. Não é? E é como de outro. E depois de ter essa batalha aqui, que a gente já sabe qual, né? O final a gente vai ver, quando o versículo 20, o que vai acontecer, né? Aí no versículo 20 ele diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Então, a besta, o falso profeta, o anticristo, e o falso profeta, que são, como nós falamos nos episódios anteriores, é um líder político e um líder religioso. Sim. Não é? O falso profeta irá enganar as nações fazendo sinais e prodígios, fazendo descer fogo do céu, fazendo um monte de coisa, vai enganar as pessoas para que adorem a besta, para que adorem o anticristo como Deus, não é? E assim ele engana as nações. Nesse momento, os dois são presos. Sim. Agora o terrível está aqui, ó. Eita. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Eles não passaram por essa outra situação, né, de serem comidos pelas aves. Eles não foram mortos, eles foram vivos para essa situação. Eles não morreram porque o que acontece? O falso profeta e o anticristo, eles estarão aonde? No seu palácio, no seu escritório, comandando a guerra. Sim. Não é? Então manda os exércitos para lá. Então nós vemos que o presidente, quando nos dias de hoje, nos tempos de antigo, o rei saía à frente do seu exército. Hoje ele está atrás de uma mesa. Hoje o presidente senta atrás de uma mesa e declara guerra e vão os exércitos. Então estarão os dois aqui, os dois amiguinhos lá sentados. A besta e o falso profeta. E o falso profeta. O que acontece? Eles são presos, são acorrentados e são jogados vivos, no lago que arde, de fogo que arde, com enxofre. Já sentiu o cheiro de enxofre?
Eu nunca tive isso. Rapaz, aquilo é um cheiro terrível. Terrível, não é? Agora, você já imaginou um lago que arde, que queima eternamente, com enxofre? E tem companhia aqui nesse lugar aqui, né? Vai ter outras, depois a gente vai ver. Vamos ver mais companhias que vão para esse lago de fogo. Que vão para essa Agora veja que o lago de fogo não é o inferno. O inferno será lançado dentro do lago de fogo. O inferno é uma sala de espera para o lago de fogo. Sim. Então, quer dizer, os sofrimentos que as pessoas passam, que já vão para a palavra inferno significa inferior, né? O mundo inferior, que está abaixo, né? Sim. Essas pessoas serão, e todo o inferno será lançado dentro desse lago de fogo, que arde para todo sempre. Que o falso profeta e a besta já vão estar lá. Vivos. Então, você veja que Enoque e Elias foram levados vivos para o céu. E esses dois vão ser levados vivos para o inferno. Para o inferno não, para o lago de fogo, para o lago que arde com fogo e enxofre. Né? Então você vê as duas coisas como são diferentes. Aquele que anda com Deus, né? Então diz, Enoque andou com Deus. Sim. E foi arrebatado vivo. Elias foi arrebatado vivo. Nós seremos arrebatados, transformados, como diz o apóstolo Paulo, vivos com o Senhor. Agora esses daqui vão ser acorrentados, amarrados e lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, para todo sempre. Aí no versículo 21 diz assim, os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Uau. Que coisa terrível. Mas quanto tempo vai durar isso? Será um tempo. Então você vê que aqui, para nós termos uma ideia de como é, na volta de Cristo sobre a terra, logo após aqui no capítulo 20, vão entrar 1000 anos. Então, nesta volta de Cristo para a terra, há a morte de muitas pessoas, não é? Fala que Cristo reinará sobre as nações com cetro de ferro e fala que essas aves vão se fartar das carnes dessas pessoas. Aonde está acontecendo tudo isso? Aqui na terra. Não é em outro lugar. Então, Cristo volta para reinar aqui na terra que Deus criou, como diz a palavra de Deus. Deus não criou a terra para que fosse um caos, mas para que permaneça para sempre. Porque depois que todas essas aves se fartarem, né, com a carne, o que vai acontecer? Vai acontecer uma limpeza, né? Uma limpeza total. Uma limpeza total. E nesse momento, Cristo continua. Não está dizendo que ele vai subir de novo. Não. Tá? Ele vai reinar as nações. É interessante que nós, quando olhamos assim, que muitas pessoas têm por causa da morte, que nós contemplamos a morte todos os dias e a todo momento, né? Pessoas morrem, família nossa morre, nós vamos morrer, né? E o corpo da pessoa é sepultado. E você não vê mais a pessoa. Então nós pensamos o seguinte, quando fala-se do fim do mundo, a gente sempre pensa, o mundo vai acabar. Não é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Porque é dividido em tempos. Então houve o tempo do Éden, né? Depois houve outros tempos. Tempo dos patriarcas, o tempo da lei, o tempo de Cristo, o tempo da graça, que é agora. Haverá o tempo da tribulação e chegará o fim desses tempos. Sim. E aí começará um novo tempo. Então, quando se fala do fim do mundo, não é acabar, não é a aniquilação e a total inexistência do mundo. É o fim desse tempo. É porque eles vieram para onde? Ele está descendo aqui na Terra. É aqui, ué. Aqui, né? Então, ele vai reger, fala assim, vai reger as nações. As nações aonde? Aqui. Essas aves estavam aonde? Aqui. Okay. Essas aves vão comer os corpos aonde? Aqui. Não é? O falso profeta e o anticristo que serão lançados no lago de fogo. Agora a terra continua. Esse mundo perfeito e maravilhoso que Deus criou é para que dure para todo sempre. Por isso que a terra será totalmente renovada. E João fala, João não fala assim, ó, eu vi o céu e todos estavam no céu. Ele fala, eu vi um novo céu e uma nova terra. Uma terra renovada, totalmente renovada. Porque não é outra terra. Não é outra, é uma nova, renovada. O pessoal fala, você não é nova criatura? Quando tem um encontro com o Senhor, fala, você não é nova criatura. Você não é uma outra pessoa, você é uma nova criatura. É a mesma pessoa em uma nova dimensão, em uma nova espiritualidade, em um novo jeito. Assim acontecerá com a terra. Nova fase, né? Uma nova fase. O nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, será, em um piscar de olho, ele será
será transformado em glória. Assim como o nosso corpo, que saiu do pó da terra, será transformado, a terra toda será transformada, né? E aquele ideal de Deus do paraíso, ele continua, aquilo lá não passou, não ficou para trás. O ideal do paraíso, ele continua, e Deus vai dando sinais disso em todas as escrituras. Você veja que quando Deus manda fazer o tabernáculo, segundo aquilo que está no céu, todo o tabernáculo, quando nós fazemos a comparação do tabernáculo com a criação, você vai ver no tabernáculo ouro, e você vai ver lá no Gênesis que havia ouro de Ofir, naquelas regiões da Jardim do Éden. Exato. Né? Você vai ver ali as peles dos animais, você vai ver todas as representações que haviam ali, haviam no Éden. Então, o tabernáculo era Deus mostrando que ele quer o Éden, para se encontrar com Deus, onde Adão se encontrava com Deus. O templo, de novo, não é? Jesus Cristo vem para ficar conosco de novo, para restaurar o homem, o quê? A esta comunhão com ele, que era a mesma comunhão do Éden. Maravilha. E essa comunhão, ela se faz agora no fim dos tempos, onde estaremos o segundo Adão, que é Cristo, né? Estaremos com ele para todo sempre. Então, aquele objetivo do Éden, não pense que o plano de Deus falhou. Não falhou de jeito nenhum. Continua do mesmo jeito. É o mesmo plano e ele vai se cumprir. E com Jesus aqui. Com Jesus aqui. Independente do homem. É o plano dele que se cumpre. Então Jesus virá aqui. Por isso que diz, o tabernáculo de Deus estará no meio dos homens. Então quer dizer que aquele ditado que o pessoal fala, olha, né, o Senhor tarda, mas não falha. Isso aí é uma realidade, né? Por isso que fala, esperai nas demoras do Senhor. Né? Esperai as demoras do Senhor. Fala que Deus, ele é tardio para se irar. Tardio. Ele é pronto para perdoar. Ele é tardio para castigar, né? Ele é paciente. Então Deus é paciente, ele está ali. Amém, Alfredo. Não é? Então aqui Fechou o aqui. final da era, final dos tempos. Sim. Aqui termina essa era desse governo tão ruim dos homens, de todas essas coisas ruins que aconteceram. Dizendo, que entrou falso profeta, entrou a besta e está aqui os demais. Os demais. Os demais o quê? Todos. Todos aqueles que estavam seguindo a besta, tinham a marca da besta, todos foram mortos pela palavra de Cristo, que saía da sua boca, a espada poderosa. Todos foram mortos ali. Então, acabou-se aqui um tempo. Acabou-se o tempo do homem. Desde Abel e Caim, até esse dia aqui, né? O governo do homem, Satanás influenciando o homem e tudo aquilo. Pronto. Terminou aqui. Fim dos tempos. Pronto. E aí vai começar um novo tempo. Um novo tempo que vai demorar 1000 anos. 1000 anos. Né? E esse vai ser explicado na próxima semana, no nosso próximo episódio, quando fala de milênio. Ainda vamos falar sobre... porque como nós demos uma introdução sobre milenistas, amilenistas, pós-milenistas. É verdade. Né? Então nós vamos ver aqui, que isso aqui, alguns têm como simbólico, nós vamos ver quão literal é isso, esses 1000 anos. São reais, são literais. Reais, literais, que Jesus reinará aqui na terra. Para sempre. Para sempre. Né? Reinará aqui os 1000 anos e depois entra a eternidade. Agora veja que aqui ainda não está falando de ressurreição de todos os mortos. Está falando de julgamento. Sim. As aves comem e vai entrar um tempo. Daqui a pouco a gente vai... Nós vamos ver que vai entrar um tempo, mas ainda não é a ressurreição final. Tá bom. Ok? Amém, Alfredo. Considerações finais e nós estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast. Ok, então vamos lá. Né? Nós vimos aqui então a história contada do final dos tempos. O final da dor, o final da doença, o final da injustiça, o final de todas as coisas ruins que existem no mundo. Pragas, miséria, tudo que existe se findará aqui, porque essas coisas entraram no mundo pelo pecado do homem. E elas vão sair desse mundo pela justiça do homem Cristo. Amém. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem, Jesus Cristo, a salvação de todos e a renovação de toda a terra. Maravilha. Ok? É nele que esperamos. É isso aí, pessoal. Então nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast, que vai falar, se você tem dúvidas, se você não, todos nós temos, né? A respeito do milênio, esperamos você, tá bom? Próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Nos vemos. Tchau, tchau.